Vamos gravar agora a última parte do vídeo sobre arcadismo no Brasil, tá bom? Vamos agora iniciar, já vimos poesia lírica, né? Vamos ver agora a poesia satírica. A poesia satírica no arcadismo não foi muito cultivada. O único exemplo que a gente tem é do próprio Tomás Antônio Gonzaga, o autor lá de Maria de Dirceu, né? Com Cartas Chilenas. Cartas Chilenas é um conjunto de poemas que circulou anonimamente na cidade de Vila Rica, mais ou menos entre 1787 e 1788. Anos depois que os críticos, analisando a obra, consideraram que a autoria dela seria do Tomás Antônio Gonzaga. Mas na época circularam como cartas anônimas, tudo bem? Bom, Cartas Chilenas é uma obra satírica porque faz uma crítica, né, social. É um poema truncado e inacabado, tá? É constituído por poemas em forma de cartas, e ao todo são 13 cartas, em que um morador de Vila Rica, quando a gente fala de Vila Rica, na obra Vila Rica é chamada de Santiago do Chile, tá? E o Chile seria Minas Gerais. Cartas Chilenas, na verdade, houve essa troca, é claro, que se o autor fosse descoberto, ele ia ser preso, né? Nessa obra ele procura atacar o governador de Minas Gerais, que ele chama de Chile, em Vila Rica ele chama de Santiago do Chile, que seria a capital, né? Ele critica esse governador, que é chamado de Luiz da Cunha Menezes, uma personagem histórica. Só que esse governador é denominado na obra como Fanfarrão Menezes. Aí o autor dessas cartas é um fictício, né? Um fictício Critilo. Isso é um pseudônimo, como a gente viu que é comum no arcadismo. E ele dirige essas 13 cartas para o seu amigo, que estaria na Espanha, que é o Doroteu, que mais tarde descobriram que esse Doroteu pode ser o Cláudio Manuel da Costa. Então é cheio de trocadilhos, de pseudônimos aí, para que não houvesse nenhuma espécie de represália se o autor fosse descoberto. E nessas cartas ele faz um retrato satírico desse governador, né? Os seus mandos e desmandos, satiriza até a descrição, até a constituição física desse personagem, tudo com a intenção de mostrar como ele era corrupto. A poesia épica é mais interessante. Nós temos 3 exemplos de poesia épica no Brasil. Uma delas é do Cláudio Manuel da Costa, que foi quem inaugurou o nosso arcadismo, né, com uma obra chamada Vila Rica, que é a cidade. O interessante é que Vila Rica é uma obra épica que tem como tema a cidade. E a gente viu que a cidade era vista no arcadismo como um locus horrendo. O campo seria o lugar ideal. Então não se sabe muito bem por que o Cláudio Manuel da Costa optou por falar da cidade, que era um tema difícil de ser apresentado no arcadismo por causa lá das características do movimento. Mas uma característica recorrente na obra do Cláudio Manuel da Costa é justamente o apego à terra natal. A terra natal, a constituição natural de Minas Gerais costuma aparecer nos poemas dele. Inclusive as montanhas, né, que ele chama de penhas na época, é uma característica da região lá. E outra imagem recorrente nos poemas de Cláudio Manuel da Costa é a pedra. A dureza da pedra representa, ela aparece em contraponto ao interior, aos sentimentos do próprio eu lírico, do próprio poeta. Mas o que nos interessa no arcadismo, Vila Rica é uma obra menor, né? O que nos interessa são 2 poesias épicas de autores que não se aventuraram pela lírica. Pelo menos o Basílio da Gama não se conhece nenhuma obra lírica. E há uma lenda a respeito do Santa Rita Durão, que é o próximo que a gente vai ver aqui, de que quando ele escreveu Caramuru, a obra não foi muito bem recebida, ele ficou pé da vida e jogou toda a sua produção poética fora, né? Então isso é o que nos resta dele. Bom, mas o que interessa mesmo pra gente são essas 2 obras, são elas as mais marcantes, as mais elaboradas aí desse período. Então vamos primeiro à análise do Uruguai mesmo, tá bom? De Uruguai, do Basílio da Gama. O pseudônimo do Basílio da Gama era Termindo Cipílio ou Cepílio. O Uruguai
é uma obra que não segue aquele esquema camoniano. Na prova de vocês pode aparecer como estrutura ou modelo camoniano, ou seja, o modelo que Camões incutiu a partir dos Lusíadas, que seria a poesia épica com 10 cantos, com estrofes constituídas por 8 versos e rima AB, 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 CC, que é chamada de oitava real. Tá? Então o Uruguai não segue esse modelo, que era o bambambam da época. Ele resolveu não seguir. Outra coisa interessante é que o Basílio da Gama, ele foi preso acusado de jesuitismo, coisa que não era bem vista na época em que o Pombal assumiu o poder em Portugal. Aí ele escreveu um poema homenageando a filha do Marquês de Pombal. Aparentemente a menina gostou e mandou o pai soltar o Basílio da Gama. Logo depois ele fez um poema, ele escreveu o Uruguai, dedicando para o irmão do Marquês de Pombal. Daí ele se tornou um homem de confiança do Pombal, veio a ser secretário dele. Até o final do governo do Pombal, ele foi fiel àquela linha anti-jesuitista. Por isso o Uruguai é considerado uma obra que vem a defender o governo do Pombal, claro, né? E por isso critica os jesuítas. Os jesuítas são apresentados como os vilões da obra, tá? Por causa dessa relação bastante estreita entre o Basílio da Gama e o governo pombalino em Portugal. Bom, o Uruguai, anotem aí, não segue o modelo camoniano de 10 cantos porque tem apenas 5 cantos. E esses 5 cantos são constituídos por versos brancos, ou seja, versos sem rimas. E além disso não tem estrofação, o texto não é dividido em estrofes. E como eu falei antes, foi escrito em louvação à política anti-jesuítica do Marquês de Pombal, de quem ele foi secretário. Aí vamos ao resumo do Uruguai. Vocês têm aí o nome dos personagens, né? Vamos ao pequeno resumo. Canto 1. No canto 1, o poeta faz uma saudação ao general Gomes Freire de Andrade, que seria uma espécie de o que está mais próximo de herói aí na obra. Ele representa o povo português. Há um desfile das tropas. O Gomes Freire de Andrade explica as razões da guerra que está acontecendo lá naquele período. O Uruguai é uma obra baseada em um fato histórico. Vocês sabem que em 1750 foi assinado o Tratado de Madrid. Lá no vídeo 1 eu falei que ia falar desse tratado depois, né? Em 1750 foi delimitado que uma parte ali da América ia para a Espanha e outra parte ia para Portugal. O problema é que mais ou menos ao noroeste do Rio Grande do Sul ficava uma região que era chamada de Sete Povos das Missões. E quem dominava lá eram os jesuítas espanhóis, em território que vinha a ser o Rio Grande do Sul depois, né? Paralelo ali tinha uma outra colônia jesuíta que era de jesuítas espanhóis. Seria mais próximo ao Rio Prata, ali na foz do Rio Prata, a alguns quilômetros, mais ou menos 66 quilômetros de Buenos Aires. Então percebam, jesuítas espanhóis no território português e jesuítas portugueses no território espanhol. A estratégia, a partir do Tratado de Madrid, era pelo menos trocar aquelas colônias, né? Ou eliminar, expulsar. O ideal seria expulsar aqueles jesuítas de lá. O problema é que apareceu um terceiro poder aí em questão. O Gomes Freire de Andrade era português, responsável por fazer a negociação entre os jesuítas, né? A respeito daquela região ali. O Marquês de Valdeiras tinha o mesmo cargo do Gomes Freire de Andrade, só que ele era espanhol. Então, um era do lado português, o outro do lado espanhol. Eles tentaram conciliar as coisas e entrar em um acordo. O problema é que havia um terceiro poder em questão, que era o poder da Companhia de Jesus. Vocês sabem que foi um instrumento da Contra-Reforma, criado pela Igreja, em que os jesuítas agiam como missionários, aculturando os índios e catequizando, certo? Pois é, a Companhia de Jesus tinha muita influência naquela época e os jesuítas não queriam sair daquele lugar. Eles já tinham uma colônia estabelecida ali e não queriam largar aquele lugar. Daí que os jesuítas espanhóis, eles acabam treinando os índios como uma espécie de soldados.
para lutar contra os portugueses, né? Nesses índios, o Cepé Tiaraju, está escrito aí Cepé, o Cepé seria o mais heróico, o mais afamado. Ao lado dele também está o Cacambo, que é o chefe lá daqueles índios, casado com a Lindóia, que é uma índia muito bela, muito nobre e tal. O Caitutu, está aí no slide, era o irmão da Lindóia, tudo bem? O Padre Balda era o líder dos jesuítas espanhóis, nele está centrada a figura do vilão, e ele tem um filho, o Baldeta, que seria uma representação mais jovem do pai. Ele tem os mesmos defeitos do pai. E vamos à história. Então, no campo 1, Gomes de Andrade explica as razões dessa guerra. Aí aparece a primeira entrada dos portugueses, enquanto espera o reforço espanhol, lá pela parte do Marquês de Valdelírios. O poeta já apresenta o campo de batalha coberto de destroços e de cadáveres, principalmente de indígenas. Voltando no tempo, apresenta o desfile do exército luso-espanhol comandado pelo Gomes Freire de Andrade. Então a narrativa vai meio que de trás para frente. Esse é o canto 1. No canto 2, ocorre a partida do exército luso-castelhano, a soltura dos índios prisioneiros. É aí que é relatado o encontro entre os caciques o Cepé e Cacambo e o Gomes Freire de Andrade, lá na margem do rio Uruguai. Uruguai seria uma alusão a esse rio Uruguai. Só que o acordo é impossível, como eu disse para vocês, porque os jesuítas se negam a aceitar a nacionalidade espanhola e vice-versa, os jesuítas portugueses e vice-versa. Ocorre então o combate entre os índios e as tropas luso-espanholas. Os índios lutam valentemente, mas são vencidos pelas armas de fogo dos europeus. O Cepé é no canto 2 que o Cepé morre em combate. Aí o Cacambo comanda a retirada. A morte do Cepé é bastante significativa. Se morre o mais heróico, por assim dizer, já é uma espécie de adiantamento da derrocada dos índios. Lá no canto 3, o general Gomes Freire de Andrade acampa às margens do rio e do outro lado o Cacambo vai descansar, né, e acaba sonhando com o espírito do Cepé Tiaraju. O espírito do Cepé incita o Cacambo a incendiar o acampamento inimigo. Cacambo atravessa o rio, provoca o incêndio, depois regressa para a sede. É aí que surge a Lindóia, né? Lindóia é apresentada na narrativa. O Cacambo conta para o Padre Balda o que ele fez e o Balda não gosta, porque a intenção dele, ele é o vilão da história, né? A intenção dele é tornar o filho dele, o Baldeta, cacique no lugar de Cacambo. Como cacique, Baldeta teria o direito de casar com a bela Lindóia. Então o que ele faz? Ele manda prender o Cacambo e acaba matando ele envenenado. Aí a gente observa uma crítica aos jesuítas nessa parte da história, no canto 3. O que acontece? A Lindóia fica sabendo que o marido dela foi morto, né? O Caitutu, o irmão dela, é ferido. Daí a Lindóia procura uma feiticeira, que é a Tanajura. A Tanajura dá uma bebida para a Lindóia e faz com que ela tenha visões. A Lindóia acaba vendo o terremoto de Lisboa de 1755, algo que aconteceu mesmo, praticamente destruiu a cidade de Lisboa, e quem reconstituiu a cidade foi o Marquês de Pombal, e depois expulsando os jesuítas. Aí a gente vê, poxa, ela está vendo que aconteceu uma coisa ruim e o Pombal arrumou tudinho. Então vendo aí a bajulação nessa parte da história, né? Essa é a parte claramente anti-jesuítica da obra, tá? A visão de Lindóia, aquilo que a Índia prevê, vamos dizer assim, é a parte mais marcantemente anti-jesuítica da obra. Bom, no canto 4, a gente lida com as maquinações do Padre Balda, né? Ele pretende entregar a Lindóia e o comando dos indígenas ao filho dele, o Baldeta. Só que a Lindóia se recusa, ele arma todo o casamento, o noivo está lá esperando a noiva. O que acontece? Ela prefere morrer a ter que arranjar um outro marido, porque ela amava de verdade o Cacambo. Então o que ela faz? Ela deita no chão, ela vê uma cobra se aproximando e deixa a cobra picar o seio dela. É assim que ela morre. O Balda fica com tanto ódio que ele impede que o corpo da Lindóia seja enterrado.
Fala que o castigo dela é o corpo dela ficar lá e ser comido pelas feras. Ele fica com ódio aí nessa hora. Bom, para não se entregar a outro homem, né, ela faz isso. Os padres e os índios, quando veem que não tem jeito, que a tropa do Gomes de Andrade já está se aproximando, eles fogem ali da sede, mas eles não querem entregar o lugar para ninguém, então eles ateiam fogo em tudo. E é quando o exército entra no templo, o exército do Gomes Freire de Andrade. Aí vem o canto quinto, que é o epílogo final da história, né? Esse templo, ele é descrito, né? Foi o que restou ali. Nesse templo, o Gomes Freire de Andrade vê imagens de tudo aquilo que os jesuítas impuseram aos índios, todo tipo de coisa. Estupro das mulheres, a retirada à força da cultura dele, os castigos exagerados, tudo isso ele vê como imagens ali naquele templo. Essa é outra parte anti-jesuítica. Os índios são perseguidos, né? E finalmente o Balda é preso. O Gomes Freire de Andrade, o autor quer mostrar que ele é uma espécie de herói porque ele pune apenas os jesuítas, ele não pune os índios, que são vistos como inocentes em relação às atitudes dos jesuítas, né? Então a intenção dele é libertar os índios, tá? É nessa parte do canto quinto que o poeta dá por encerrada a tarefa e se despede do leitor. Ele expressa suas opiniões a respeito dos jesuítas, bastante negativas, colocando os jesuítas como responsáveis pelo massacre dos índios lá, pelas tropas luso-espanholas, né? No começo do canto 1, falei para vocês que o cenário é descrito com diversos cadáveres de índios. E aqui no canto quinto, que é o final, o autor apresenta que não foi culpa do português, a culpa mesmo foi dos jesuítas que praticamente forçaram esses índios a lutar contra algo que eles não queriam. Os índios achavam que aquele lugar ali já tinha posse, era deles, mas acabaram se envolvendo ali na luta. Bom, essas opiniões que o poeta expressa aí no canto quinto, eram opiniões que agradavam ao Marquês de Pombal, né, que era na época ministro. Nesse mesmo canto ainda aparece uma homenagem ao general Gomes Freire de Andrade, que é visto como aquele que respeita e protege os índios sobreviventes. Bom, a próxima obra épica é Caramuru, escrita pelo Frei José de Santa Rita Durão, ou simplesmente Santa Rita Durão. É claro que, sendo um frei, ele não tem pseudônimo, né? Então não há muita presença de mitologia, porque representa o paganismo, então é óbvio que um frei não vai fazer uma coisa desse tipo. E é uma obra que Caramuru segue rigidamente a estrutura camoniana, né? A obra tem 10 cantos constituídas por estrofes de 8 versos, com aquela rima em oitava real, AB, 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 CC, tá? Ele segue rigidamente essa estrutura aí. Apesar de ser Arcade de Santa Rita Durão, não há muitas referências pagãs na obra, né? E a gente percebe isso até por algumas referências na obra ao catolicismo, tá? A intenção do Diogo Álvares Correia, que é o herói da obra, a intenção dele também é tornar os índios cristãos, por exemplo. E vamos ao resumo de Caramuru. No canto 1, o poeta introduz a terra a ser cantada e o herói, que é o Diogo Álvares Correia, um personagem histórico. Diogo Álvares Correia é chamado de Caramuru, o título da obra, que significa em tupi, filho do trovão. A intenção do poeta é narrar esses feitos. Faz uma invocação a Deus e tudo mais, dedica o poema ao rei de Portugal, que é Dom José I, e a caminho do Brasil, o navio do Diogo Álvares Correia naufraga. Ele e mais 7 companheiros conseguem se salvar. Na praia são acolhidos por alguns índios que ficam meio desconfiados, mas assim que um dos marinheiros morre, os índios, que são os tupinambás, retalham o corpo do marinheiro e comem. Daí os outros são presos numa gruta perto do mar, e para que engordem eles são bem alimentados. Só que os índios não sabem nada de armas. O Diogo percebe isso, retira do barco pólvora e munições e utiliza a espingarda como se fosse um cajado, né? Aí os tupinambás, prestes a matar os amigos
com os tupinambás prestes a matar os amigos do Diogo, aparece uma tribo atacando eles, que é a tribo do Sergipe. Aí vem o canto 2. No canto 2, o Diogo, estando magro, doente, porque ele não queria engordar para ser comido, né? Ele se recusava, acabou ficando magro. Ele sai para ajudar os seus companheiros que estavam lutando lá contra a tribo do Sergipe. Na fuga, muitos índios buscam esconderijo na gruta, inclusive o índio Gupeva, que quando encontra o Diogo, cai prostrado. O Diogo assusta os índios e convence o Gupeva de que Tupã mandou ele para proteger todo mundo. Aí é quando ele usa a arma, aí começa a chamar ele de filho do trovão por causa do barulho da arma. Depois que ele consegue expulsar a tribo do Sergipe, ele se instala na aldeia e conhece a Paraguaçu, que por incrível que pareça é uma índia de pele branca, que tem traços suaves, né, europeus, sabe português, sabe Deus como, só que ela é prometida do Gupeva. A Paraguaçu é muito disputada. No canto 3, os índios caetés, liderados pelo Jararaca, atacam os tupinambás, mas se assustam com a espingarda. No canto 4, a gente descobre quem é esse Jararaca. O Jararaca ama a Paraguaçu e declarou guerra por causa dela, né? Ele chega a convocar outras nações indígenas, que são os Ouvecates, Petiguares, Carijóis, Agirapirangas e Itatis. Ele convida essas nações para a guerra e a Paraguaçu acaba lutando também, e é nesse episódio que ela é salva por Diogo. No canto 5, depois dessa batalha, o herói, o Diogo, faz com que todos os índios se submetam a ele, destruindo as canoas com que o Jararaca pretendia matá-lo, né? No canto 6, as filhas dos chefes indígenas são oferecidas a Diogo. Os tupinambás acabam vencendo a guerra por causa do Diogo. Aí as filhas são oferecidas como uma espécie de recompensa. Na mata, o Diogo encontra uma gruta com tamanho e forma de igreja, e é aí que ele percebe a possibilidade de os índios aceitarem a fé cristã. Aí ele se dispõe a doutrinar os índios. Mais tarde, ele acaba salvando a tripulação de um navio espanhol que tinha naufragado por ali. Aí ele resolve partir com a Paraguaçu para a Europa, no barco francês. Quando a nau atinge o mar, vários índios interessados no Diogo se lançam nas águas para acompanhar. A Moema, que é a índia mais bela de todas, né? De acordo com a descrição, ela até chega perto do navio, nada lá para perto do navio. Ela prefere a morte a ficar sem o Diogo e acaba morrendo afogada, meio que se suicida ali. Vem o canto 7. No canto 7º, na França, a Paraguaçu e o Diogo são recebidos na corte, e a Paraguaçu ganha outro nome. Ela é batizada com o nome da rainha Catarina de Médicis, né, que serve como madrinha para ela. Aí o Diogo começa a descrever para a corte tudo que ele sabe a respeito da flora e da fauna brasileira. Essa parte é bastante descritiva, bastante detalhista mesmo. No canto 8º, o rei Henrique II se predispõe a ajudar Diogo na tarefa de educar os índios, mas o Diogo recusa. E na viagem de volta ao Brasil, a Catarina, que é a Paraguaçu, acaba profetizando o futuro da nação. No canto 9, há uma continuação desses vaticínios, dessas previsões. É só uma descrição dessas previsões da Catarina Paraguaçu. Até que no canto 10º, a visão dela acaba se transformando como se fosse uma espécie de visão da Virgem sobre a criação do universo. Essa é a parte mais católica da obra, vamos dizer assim. O casal é recebido por uma caravela que agradece o socorro aos náufragos espanhóis, né? Agradece ao Diogo. É realizada uma cerimônia. O Diogo e a Paraguaçu, que é a Catarina, estão revestidos lá na realeza da nação espanhola, e transfere para Dom João III, representado na pessoa do primeiro governador, que é o Tomé de Souza. Então há uma série de bajulações aí nessa parte da obra. Dali é cantada a preservação da liberdade do índio e a responsabilidade do reino para a divulgação da religião cristã entre eles. E o Diogo e a Catarina, sendo responsáveis, de certa forma por isso, por decreto real, recebem as honras da colônia lusitana.
Esse é o final da obra. Bom, é isso, gente, de arcadismo. É o último assunto do primeiro ano, tá? Nos vemos com o romantismo no segundo ano.